nós vamos ver como é que funciona um circuito RL. Então, o circuito RL é um circuito dual ao circuito RC. Então, esse circuito RL a gente vai ver também trabalhando em regime de forçado. Bom, então a gente vai colocar a bateria e ligar num circuito RL. E como ele é dual, tudo que a gente pensou lá no circuito RC, que estavam todos em série, a gente vai usar eles todos em paralelo. Para ficar bem parecido as equações, a gente vê que a resposta é muito semelhante, tá? Muito semelhante. E ao invés de usar uma fonte de tensão, eu vou usar uma fonte de corrente. Ok, então vamos fazer aí, né, uma análise dos nossos circuitos RL em corrente contínua. Ok, então um indutor ele é um dispositivo aí que vai armazenar energia em forma de campo magnético. E o capacitor é um dispositivo que armazena energia em forma de campo elétrico. Então, eles são duais, tá? Eles são um ao contrário do outro. E como é que é um indutor? O indutor nada mais é do que um fio enrolado, né? Então, a gente chama aí de bobina, né? Bobina também é conhecido como choque ou reator. Então, aqui a gente tem aí algumas figuras aí de alguns indutores aí que a gente vê na prática. Então, ele é, na realidade, um fiozinho enrolado aí, né? E como um fio, ele tem uma resistência. Como esses fios são isolados um do outro, ele tem entre cada condutor um, um isolamento. Isso quer dizer que ele vai aparecer entre cada fio, vai aparecer uma capacitância que também vai ser refletida aí no circuito final, né? Quando a gente vai equacionar, quando a gente vai trabalhar aí com um indutor. Bom, a grandeza do indutor, então, é a indutância. Então, ela é associada aí aos indutores e a letra L que é utilizada para simbolizar aí a indutância. E a unidade de medida é o N, tá bom? Ela, graficamente, ele é representado aí por um fiozinho helicoidal, algo do tipo fiozinho, enrola e continua-se o fiozinho, né? Então, basicamente, é dessa forma aí que a gente representa. Então, a gente usa o L para representar a grandeza e a unidade é o Henry. Bom, o, o L, né, a indutância, é um parâmetro que a gente diz linear, né, relaciona a tensão induzida por causa de um campo magnético aí que está variando com o tempo, né, por conta da corrente. No caso aí, o que acontece? A tensão ela vai ser proporcional à indutância e à variação dessa corrente, né? Então a tensão no indutor ela é proporcional, que é a proporcionalidade é justamente o L, e aqui é a razão de variação de corrente. Quando a gente faz a integração disso para retirar a variável corrente, ela vai ficar muito igual aquela equação do capacitor, né? Então, na equação do capacitor, a variação de tensão era igual a 1 sobre C integral da corrente. Aqui, né, no indutor, a variação de corrente ela vai ser 1 sobre L integral da tensão. Então, basicamente, essa é a equacionamento dela. Quando a gente olha um circuito desse tipo aí, formado por uma fonte de corrente, um resistor que agora está em paralelo e a gente chama de resistor Norton, e um indutor em paralelo, o que acontece? Se a gente equacionar
qualquer um dos nós, a gente vai ter que a corrente total é a corrente do resistor mais a corrente do indutor. Trocando aí, eu sei que a corrente no indutor é 1 sobre L, integral de U de T. A corrente no resistor é a tensão em cima desse resistor dividido por R. E somando esses dois, eu vou ter a corrente total. E isso vai ser muito semelhante aí àquela equação da tensão no capacitor, né, que nós já solucionamos. A tensão no capacitor é igual a R vezes I, a resistência vezes a corrente, mais 1 sobre C integral da corrente. Então, consequência disso é que a resolução deles é feita da mesma forma, é a mesma solução, né? É a mesma solução. Então, se a gente comparar um com o outro, né? Eu tenho aí a tensão no capacitor, o comportamento da tensão no capacitor, e aqui o comportamento da corrente nesse circuito. Da mesma forma, se olhar então a corrente, né, no meu circuito capacitivo, ela é a corrente inicial E elevado a menos T dividido pelo RC, que é o nosso tal. E aí, no caso do circuito com capacitor, do indutor, perdão, a tensão no indutor, ela vai ser a tensão inicial, V0, vezes Z elevado a menos T dividido por L sobre R, ou seja, sobre tal. Então, o que acontece? Nesse circuito aqui do capacitor, a gente já viu que o tal é igual a constante R vezes C. E o que vale para a gente é o tal aí para esse outro circuito. Então, no circuito com indutor, o tal vai ser L dividido por R. Então, e ele, o comportamento deles são semelhantes, só que quando a gente fala, né, eles são circuitos duais, né? Então, quando a gente fala para um de tensão, no outro a gente está falando de corrente e vice-versa. Tá? Vamos agora ver a simulação. Vamos então iniciar a nossa simulação aqui colocando os componentes aqui. Né? Então, em Pick from Liberties, podemos clicar aqui. Em Keywords, vamos pedir primeiro um resistor. Então, res. Então, aqui 2 cliques. Ele já aparece aqui do lado esquerdo. Vamos pegar agora um Real Inductor. Real Ind. Ok, 2 cliques, aparece do lado esquerdo. Nossa bateria. Coloque aqui batch. Pode ser qualquer uma dessas 3. Vou pegar a primeira. 2 cliques. E ela aparece aqui do lado esquerdo. Basicamente, são os componentes que nós vamos precisar para essa simulação. Ok. Vamos então colocar nossa bateria aqui. Dá um zoom. Nosso indutor, um giro nele. Ok. Nosso resistor, também um giro nele. Ok. Interligamos. Um detalhe desse indutor do tipo Real, ele traz consigo todas as características, né, para a simulação de um indutor real, e traz também as características parasitas dele, como
resistência paralela, resistência série, capacitância paralela, e a gente vai ver que isso vai dar uma modificada aí, vai dar uma alterada na resposta que a gente precisa. Vamos colocar aqui um ground, então em Terminals Mode, clica, ground, ok, e vamos colocar ele aqui, beleza, agora é só fazer a conexão. Vamos colocar duas pontas de prova de tensão, clica, vou colocar aqui uma, ok, e vamos colocar mais uma aqui. Então, essa primeira ponta de prova é para a gente observar a tensão no indutor. Vou dar 2 cliques aqui e colocar VL. Vou colocar um L maiúsculo só para a gente ficar mais visível. E aqui, para a gente ter a tensão no resistor, é justamente a diferença entre a tensão deste ponto, que é a tensão da bateria, e a tensão VL. Vou trocar o nome deste cabra aqui, colocar VBAT, indicar que é a tensão da bateria. Para a gente fazer uns cálculos aqui do nosso tempo, né, a constante de tempo, eu vou colocar aqui esse resistor um valor de 1 ohm, para ficar bem fácil da gente trabalhar com ele. Ok. Bom, se o resistor é 1 ohm, para mim manter uma constante de tempo de 0,1 segundos, eu vou colocar o valor do L1, em 100 mH ou 0,1 Henry. Ok. Vou deixar aqui sem nada para esse texto aqui. Ok. Então, está tudo definido aqui. Vamos deixar a bateria aqui em 12 volts. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa tensão aqui em 10 volts. Melhor, 100 volts, porque aí os valores de porcentagem não precisa nem fazer cálculo. Ok. E para fazer a análise, clica aqui em Graph Mode, Analog. Clicou em Analog, abre o nosso gráfico aqui. É clicar e arrastar aqui em qualquer ponto. Clica com o botão direito e edita a propriedade. Então é resposta forçada RL. E aqui interessante não coloque símbolos diferentes do que tem no alfabeto inglês, né? Por exemplo, se cedilha aqui não vai aparecer lá. Né? O tempo de parada, 0,6 segundos ou 0,6 segundos. E o importante aqui é tira DC, inicial DC solution e always simulate. Né? E ok. Para a gente já levantar a primeira resposta, pode clicar aqui no VL e levar aqui para o gráfico. Podemos clicar com o botão direito e simular o gráfico. Ele está pensando. Ok, já simulou. Clica com o botão direito e maximiza para a gente ver isso bem grandão, né? Vamos maximizar aqui. Então aqui a gente já tem a curva de resposta da tensão no indutor em relação ao tempo. A gente vê que logo que o circuito é inicializado, há uma corrente alta no circuito, porque a tensão induzida no indutor ela é proporcional à diferença, né, ou à variação da corrente nele. Como a variação é muito alta, ela sai do zero a um valor máximo, você vê que ele chega na máxima tensão da fonte. E aí ele vai
caindo. Em 0,1 aqui ele chega, né? Então, em 0,1 ele chega a 38,4, ou seja, 38,4%. Bom, se a gente quiser incluir a tensão do resistor, adiciona grades, né? E a gente vai na tensão, vou colocar aqui o nome, V resistor, tensão no resistor, como eu tinha comentado, é a tensão na bateria menos a tensão no indutor. Então, meu probe 1 aqui vai ser a bateria. E o meu probe 2 aqui vai ser o VL. A gente nota aí que a expressão que aparece é sempre P1 mais P2, mas eu preciso que seja justamente uma subtração. Então, vamos aqui e a gente altera a expressão para P1 menos P2, ou seja, a tensão da bateria menos a tensão na fonte, ok? Ela já apareceu aqui, ó, mas ainda não aparece no gráfico porque a gente precisa simular. Clica com o botão direito e simula gráfico ou bate no espaço. Tá aí a nossa tensão no resistor. Então, clicando em cima da curva, você já tem aí uma ponta de análise aí, né? Então a gente vê, por exemplo, que neste tempo 200 milissegundos, então aqui em 200 milissegundos, a tensão no resistor está em 71,2. O que a gente observa é o seguinte: depois de 5 taus, ou seja, depois de 0,5, essa tensão no resistor já deveria ser máxima e a tensão no indutor deveria ser próxima de zero. O que a gente percebe aqui? Que a tensão no indutor ela não chega a zero, pelo contrário, ela está aqui ainda em 15,4 volts. É pequena em relação à tensão da bateria de 100 volts, porém ainda há uma tensão aqui. E em cima do resistor também eu tenho 76,9 volts, não chegou a 100 volts, a ideia é que ele chegue próximo de 100 volts. O que acontece aqui? Lembra daquela história do resistor? Pois é, tem a história do resistor e tem mais coisa também. Vamos do indutor, né? Perdão. Então vamos corrigir lá o indutor primeiro. Então, dois cliques em cima do indutor, você vê aqui todos os circuitos equivalentes. Então a gente tem lá uma resistência paralela equivalente de 1 mega, uma resistência equivalente série de 0,2 ohms e uma capacitância paralela de 0,2 farads. O que a gente nota é o seguinte: como o meu resistor, na resistência do circuito é de 1 ohm, esse 0,2 aqui acaba ficando muito pesado no circuito, né? Então ele tem um peso aqui nos cálculos na hora de fazer a simulação. Então, justamente o que a gente tem que fazer para minimizar ou para deixar esse indutor aqui com cara de ideal? Preciso pegar tudo que for valor grande e deixar maior ainda. E os valores pequenos vou deixar bem pequenos. Então, quanto maior você puder deixar, então, por exemplo, 1 mega, eu vou deixar aqui 1 giga. O resistência série, vou colocar aqui 0,2 pico. E essa capacitância aqui, que já está em pico, vamos colocar uns zerinhos aqui para deixar bem menor. Ok, então, a gente tem aqui então que a gente deixou esse cara, se não for ideal, ele está muito próximo. Não tire totalmente, não deixe zerado, porque como ele vai usar esses valores aqui para realizar a simulação, pode ser que se você zerar ou você tirar, ele dê erro na hora de simulação, tá? Então, se você fizer isso aqui, deixar valores grandes, maiores ainda, e valores pequenos, muito pequenos, né? Isso vai fazer com que o resultado da sua simulação seja próximo da
real. A gente vai ver que ainda vai ter algum probleminha aqui. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. E o gráfico não mudou, nós temos que pedir para simular novamente. Vamos simular e ver o que acontece. Ok, muito bom. A gente percebe o seguinte, que agora o indutor ele está muito próximo do real, aqui em 500 milissegundos aqui, que dá 5 tal, ele está com 407 mili, né? Praticamente meio volt. Em 100 volts, isso aqui é praticamente desprezível. Se você for mais para frente, aí você vai ver que ele vai ficar menor ainda. Em 100 volts, isso aqui não é praticamente nada. Porém, se você olhar a tensão a tensão no resistor ainda não chegou em 100 volts, ele está chegando aqui em praticamente 90 volts, 90,6, 90 volts. Ou seja, tem uma diferença de 10 volts para ele chegar lá em cima no topo. Então ainda tem alguém aí que está, né, deve ser corrigido aí para a gente chegar num circuito totalmente ideal. Que nós estamos simulando um circuito ideal nessa caso, nós estamos tentando chegar em valores ideais, como a gente analisou no caso da teoria, né? Então, o que acontece aí? Vamos dar um clique e voltar. Bom, se nesse circuito o indutor já foi idealizado, meu R1 ele é real, né? Ele não tem mais nada. Se você clicar, você vê que ele não tem nenhuma propriedade, não tem nada nele aqui. Ok? Então, 2 cliques aqui no V1. Ele é o único cara que pode aparecer aqui. E é justamente isso, olha cá. Ele tem aqui uma resistência interna de ponto 1. Então, ponto 1 de resistência interna e 1 ohm somente de resistência é um peso muito grande, ele é 10%, ou seja, desses 100 volts, 10% da tensão vai ser perdida nessa resistência interna, ou seja, são os 10 volts que estão perdidos aí. Vamos deixar esse cara então bem pequeno aqui, como a gente já falou, então ele vai ficar picoohms. Ok, vamos voltar a simular. Ok, então, ó, perfeito agora. Atenção, no nosso resistor agora está chegando lá, ó, praticamente em 100 volts, né? Então é só deixar mais um tempo aí, 99,7 em 574 mil. Ok, perfeito então. Até mais, pessoal.